Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Nessa oportunidade estamos aí estreando nosso canal do YouTube, o Lady Explica. Foi uma saída aí que eu encontrei para tentar atender a todos os gostos, né, e todas as possibilidades. É uma fase de teste ainda, confesso que estou ainda me habituando com essas novas tecnologias, mas já trago como vantagem a possibilidade dos vídeos serem compartilhados, né? Os vídeos podem ser assistidos posteriormente. Vocês podem depois assistir os vídeos também das outras turmas. Por enquanto é um canal de acesso restrito, né? Estamos aí testando, mas a ideia é compartilhar o máximo de material, inclusive pós aí, isolamento, né? Pós-Covid, justamente porque eu acredito que depois de tudo isso que nós estamos passando, obrigados a passar, nós também teremos aí uma reformulação dos métodos de ensino, né? Teremos uma reformulação nas questões jurídicas, na forma que o judiciário trabalha e também aí na própria educação, né? Não temos como fugir aí do trabalho remoto, do estudo através dessas novas tecnologias, então o jeito é nos habituarmos, já estávamos habituados aí com algumas coisas, mas agora vamos usar o que nós temos à disposição para o nosso aprimoramento, não é? Bem, temos aí o chat, eu queria deixar aberto o chat também, quem puder colocar, dar um ok, um alô aí no chat, só para eu ter uma noção de todos que estão presentes. Vou tentar fazer uma aula rápida, né? O ideal é que vocês tenham lido o material previamente. Ressalto que numa aula virtual, até pela questão da limitação do tempo, não dá para fazer uma aula aí muito extensa, muito detalhada, mas vamos tentar viabilizar a participação através do chat. Então, se vocês tiverem dúvidas ao longo da nossa conversa, vão colocando aí as dúvidas que eu vou lendo ao longo da nossa conversa. Eu estou com uma telinha aqui do lado, estou acompanhando. E vocês podem mandar dúvidas também por aquele e-mail clássico, né? O e-mail das angústias, dos desabafos, o leide.docência@gmail.com, tá? Que é um e-mail que tem bombado ultimamente. Eu peço até desculpas para quem eventualmente eu não respondi ainda, porque é um e-mail que tem sido bem solicitado nos últimos tempos, tá? Então vamos lá, Ana Bonifácio, Neide, Ana Cláudia, Nayara, Jéssica, Dili, Wallace, Bruno, sejam muito bem-vindos aí à nossa aula de hoje. Glorioso Empresarial 3, né? Não sabemos aí como será nosso pós-quarentena, né? Como ficará. Espero que o semestre seja retomado quanto antes, que essa situação se resolva, né? Temos que pensar em todos os pontos de saúde também. E que a gente possa se ver novamente, porque estou saudade da sala de aula, saudade de vocês. A gente tenta amenizar um pouquinho aí com a tecnologia, né, que é um caminho sem volta, né? A educação ela mudou e vai mudar depois disso. Mas nada como aquele contato, né, presencial, aquele encontro semanal da gente, né? Então, como nós temos Empresarial 3, que é uma disciplina de um semestre único, vamos tentar aproveitar o máximo do tempo para podermos aprofundar, podemos debater o conteúdo, porque eu não sei quando voltaremos, como voltaremos, né? Pelo menos a gente não perde tempo, né? Não dá para perder tempo mais. Boa noite, Luana, Ricardo, Suelen. Vamos lá, vamos começar. Me adaptando aqui nas tecnologias. Vocês já devem ter lido Contrato de Compra e Venda Mercantil. Antes de mais nada, há pequenos avisos, né? Quem ainda não participou, não respondeu a prova da substitutiva do P1, por favor, entrem lá e respondam. O prazo termina sábado, dia 18. Depois vai ser fechado automaticamente, eu não consigo reabrir, tá, pessoal? Então fiquem atentos ao prazo. Vocês vão ver que não tem anexo, é um formulário, vocês clicam, vocês respondem nesse próprio formulário como se fosse uma provinha online e no final, quando vocês tiverem certeza daquilo que vocês responderam, vocês clicam em enviar, vai ter uma mensagenzinha de encerramento e depois daquele enviar, o sistema está na mão de Deus, né? Aí o sistema vai corrigir e vocês vão receber a nota e o gabarito. Tá bom? No domingo provavelmente já vai chegar para vocês, porque está programado terminar no sábado,
Na sequência, o sistema já faz a correção e já encaminha. Tá? Boa noite, Ruth. Boa noite, Rafael. Fico feliz em vê-los por aqui. Então, vamos lá. Já temos aí 8h44. Estou me sentindo muito blogueira, muito youtuber. Boa noite, Otávio. Tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos saudáveis, menos apreensivos. É um momento que a apreensão é inevitável, né? Mas vamos controlando a nossa angústia via virtual. Contrato de compra e venda. Quem já cursou, né, a disciplina de contratos 2, lembra-se do contrato de compra e venda. Lembram-se que nós estudamos, salvo engano, foram 2 ou 3 aulas para tratar do contrato de compra e venda, que é um contrato muito importante, com muitos detalhes. Vamos revê-lo aqui, vamos revisitar os principais aspectos do contrato de compra e venda, agora sobre o aspecto mercantil. O contrato de compra e venda é o principal contrato, né? É o contrato mais comum na prática, todos nós já fizemos contratos de compra e venda e fazemos, e é o contrato que mais cai em prova de concurso, em prova de OAB, é assim, a grande vedete, né? Vamos dizer que ele é o contrato estrela aí para estudar. Então, se você precisa estudar de algum contrato para a prova, é o contrato de compra e venda. Vamos lá. Obrigada, Rafael. Foram 3 aulas, né? Então, nós vamos tentar sintetizar tudo em uma só, na verdade, em meia, né? Que nós temos aí praticamente 1 hora para tratar disso. Não quero cansá-los, por isso a necessidade de ler previamente o material, tá bom? Vamos lá e começando, podem interromper com dúvidas, eu vou sempre olhando aqui. Se precisar que esclareça alguma coisa, se a conexão ficar ruim, temos um pequeno delay, tá? Eu tentei diminuir ao máximo aqui, que eu estou ficando até especialista nesses recursos, eu tentei diminuir a taxa de latência para termos aí um delay menor possível, mas ainda assim, falamos que é ao vivo, mas sempre tem aquele delayzinho de uns 15 segundinhos, 10 segundinhos, tá bom? Então, se eu não responder de imediato, aí demorar uns segundinhos para responder, segurem a onda que eu respondo. Então, vamos lá, para recordar. Nós temos 3 espécies de relações de negócios, relações negociais, né? Contratos, principalmente, que o negócio jurídico principal do nosso ordenamento é o contrato, o acordo de vontades, né? Um acordo de consentimentos. Então, temos 3 relações. Temos as relações entre pessoas não profissionais, ou seja, uma pessoa não profissional de um lado e não profissional de outro, né? Que são as pessoas particulares, vamos dizer assim, né? Você com o Joãozinho, que faz um contratinho para aquela casinha que você tem, ou seja, você não é de uma imobiliária, ele também não é, vocês têm um negócio em comum, ninguém é profissional naquilo, é um tipo de relação jurídica. Essa relação jurídica é chamada de uma relação civil, que é aquela geral, né? Aquela que nós já fazemos no nosso dia a dia. Depois temos também as relações entre um profissional e um não profissional. Exemplo típico, as relações consumeristas, né? O Código de Defesa do Consumidor. Então, são as relações que são entre um consumidor e um fornecedor. O consumidor, que é o não profissional, e o fornecedor, que é o profissional. E, finalmente, temos relações entre profissionais. Profissional de um lado, profissional do outro. Quando eu falo profissional, eu estou querendo me referir à questão do empresário. Aquele que tem uma profissão, que está fazendo aquele negócio em razão da sua profissão, né, em função do negócio que costuma praticar, e não como particular numa negociação habitual. E esse é o que nos interessa, essa terceira relação, profissional versus profissional, empresário versus empresário, que são as relações empresariais. Então vejam, um contrato de compra e venda, ele pode estar em qualquer uma dessas 3 categorias. Eu tenho um contrato de compra e venda entre o Joãozinho e o Zezinho, né, para comprar casinha. O Joãozinho tem uma casinha, está vendendo para o Zezinho. Relação entre pessoas que não são profissionais naquilo. Relação civil, compra e venda civil. Eu tenho uma relação de compra e venda também nos negócios de consumidor, de consumo, né, quando eu vou até uma quitanda, por exemplo, faço a compra da mercadoria por ali, eu tenho um contrato de compra e venda, sendo que o dono da quitanda é o profissional que faz aquilo para viver, que é o dono do negócio, e eu sou uma pessoa não profissional. Logo, essa relação se submete ao CDC, Código de Defesa do Consumidor.
Por fim, eu tenho as relações entre profissionais. Eu tenho um contrato de compra e venda entre dois profissionais, dois empresários que fazem aquilo para o negócio. Exemplo, um fornece um insumo, o outro tem a indústria. Logo, é um contrato entre profissionais chamado de contrato mercantil ou empresarial, tá? Ou também comercial. São as nomenclaturas que nós já estudamos. Isso aqui é só aquele, como eu costumo falar, remember, tá? Só para lembrar onde estamos situados. Estamos estudando contrato de compra e venda entre profissionais, mais tecnicamente falando, entre empresários. E empresário, a definição é legal, né? A lei nos traz o que é um empresário. O empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. É o 966. Então, eu tenho requisitos legais para a caracterização do empresário. Lembre-se lá da nossa primeira aula sobre sociedades empresárias? Falamos sobre isso e falamos também que o parágrafo único, ele fala de hipóteses em que não se considera como empresário, né? Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. É aquele caso dos médicos. Lembra-se que nós falamos dos médicos, advogados? Quando eles exercem aquela profissão de natureza intelectual, colocando, empregando a sua própria intelectualidade ali na coisa, eu falo que eles não são empresários. Mas, né, se aquilo toma uma dimensão de uma empresa, ou seja, eu passo a contratar, ou a minha força de trabalho, a minha intelectualidade não é o motriz daquilo, tem outros profissionais, enfim, nesse caso, passa a se constituir elemento de empresa, passa-se a ter a figura do empresário. Já estudamos isso, é só para recordar. E a compra e venda mercantil, 481 a 504 do Código Civil. Aí vocês devem estar pensando, opa, mas isso a gente já estudou, Código Civil, a gente não está falando de compra e venda mercantil ou compra e venda empresarial? Muito bem, pessoal, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, foram revogados os artigos 1 a 456 do Código Comercial. Ou seja, o Código Civil de 2002 deu uma limpa no Código Comercial. Logo, nós não temos mais contratos de compra e venda regidos pelo Código Comercial. Agora, nós temos a aplicação das disposições do Código Civil para os contratos mercantis. Por isso, a nossa aula vai ser nada mais, nada menos que uma recordação dos pontos principais. Olha que maravilha, né, para uma prova. Vocês já estudaram, já fizeram prova e agora vão revisitar a mesma matéria sob uma ótica um pouquinho diferenciada, mas os artigos são praticamente os mesmos. Eu queria fazer até um parênteses, né? Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Foxtron tá com o nome aqui, deve ser o nome comercial. Quem é, eu já não consegui identificar. Esse Foxtron tem aparecido também no Google Sala de Aula, seja bem-vindo, tá? Não sei se vocês têm acompanhado, mas temos um projeto de lei instituindo um novo Código Comercial em tramitação. Já passou pelo Senado já, então ele está em andamento. E dentre as disposições que estão nesse projeto, temos regras de interpretação das normas, né, que são, na verdade, réplicas, é uma réplica mal feita do nosso Código Civil. Quando nós tratamos aí das regras de interpretação, que eu falei da lei da Declaração da Liberdade Econômica, lembram-se que trouxe algumas alterações para o nosso Código Civil, inclusive trouxe regras de interpretação. Então, o projeto ele repete algumas dessas regras, mas de uma forma bem mais simplificada. E tem até críticas, né? Se seria necessário o Código Comercial tratar novamente dessas questões de interpretação que se aplicam aos contratos, sendo que a gente já tem um Código Civil tão substancial e tão completo, né? Eu vou mandar um artigo para vocês também falando sobre isso, com essa discussão, mas eu quero que vocês coloquem aí na agenda que pode ser que saia um código comercial que traz algumas alterações no campo do direito societário também, né? E pode ser que saia nos próximos tempos, antes da faculdade, do término da faculdade, talvez, né? Ou pode ser que não seja aprovado, mas há uma tendência muito grande de que seja. Então teremos mais legislação nova por aí. A vida do estudante do direito não está fácil, né, pessoal? Tem muita norma. Temos normas específicas, excepcionais agora em tempos de Covid-19.
interpretações que estão surgindo, então teremos um tempo aí de legislação borbulhante. Já tínhamos, né? Já tivemos recentemente aí, né, no passado não muito distante, CPC de 2015, tivemos a reforma trabalhista, a lei da liberdade econômica que mudou muitos artigos aí, tanto trabalhistas quanto na esfera civil, e agora nós temos também aí a iminência, talvez, né? Não sabemos se vai aparecer ou não de um projeto de código comercial. Então, estou falando para vocês, talvez não seja uma notícia muito agradável, mas vocês têm que ter notícia e conhecimento de que há essa possibilidade. Hoje em dia, como está a situação? Hoje em dia, contratos mercantis são regulados pelo Código Civil. Lembra-se que o Código Civil é uma norma de efeitos gerais, né? Se tiver norma específica, nós vamos ver que alguns contratos, por exemplo, franquia, tem norma específica. Logo, nós vamos buscar a lei específica e na omissão vamos nos socorrer das normas gerais que estão onde? No Código Civil. E quando for um contrato entre consumidor e fornecedor, vamos aplicar o CDC, né? Lembrando que o CDC ele tem uma regulação específica buscando aí reequilibrar uma relação que é naturalmente desequilibrada. Ainda aqui, só fazendo um pequeno adendo, né? Há uma discussão sobre a figura do consumidor. Vocês que devem ter estudado o Código de Defesa do Consumidor sabem que tem um conceito lá de consumidor como destinatário final, e esse conceito ele é destrinchado pela doutrina. Então, alguns falam que destinatário final é aquele que consome, mas que não vende, que não usa aquilo na sua atividade comercial. Outros já estendem falando que uma empresa, mesmo que ela aplique aquela coisa que ela comprou no seu negócio, ela também não deixa de ser consumidor. Então, eu queria deixar também, eu vou dar uma olhada na minha base de artigos, mas eu tenho um artigo falando sobre essa questão de se aplicar o CDC para relações empresariais, né, em que há uma desigualdade entre as partes, né? Eu vou analisar aí a questão da hipossuficiência. Uma parte ela está numa situação de hipossuficiência em relação a outra, uma empresa em relação a outra. Logo, eu poderia aplicar também o CDC, inclusive nessas relações mercantis. Mas isso aí é uma questão de interpretação, não é uniforme, tá? 421 do Código Civil, já vimos, né? O Código Civil fala expressamente aí com a redação nova trazida pela Lei da Liberdade Econômica, Lei 13.874, que contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, né? Então, eu vou presumir que as partes estão em pé de igualdade. Logo, para eu cogitar, talvez na aplicação do CDC, eu teria que comprovar essa desigualdade, esse desequilíbrio entre elas. Então, as partes elas podem estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas, elas podem decidir sobre a alocação dos riscos e sobre a revisão contratual de maneira excepcional e limitada. Essa questão da alocação dos riscos, quando nós falamos de contratos empresariais, é muito importante, porque quando eu faço um contrato, a empresa faz um contrato, o empresário faz um contrato, eu já coloco os riscos no preço. Né? Então, já tenho aí uma questão, uma noção dos possíveis riscos. Boa noite, Jéssica, seja bem-vinda. Eu tenho uma noção dos possíveis riscos, então eu coloco aquilo no preço. Então, até que se coloca que a alocação dos riscos deve ser respeitada e observada. Isso é até uma decorrência da revisão contratual excepcional. Então, o Estado vai interferir cada vez menos nas relações jurídicas, um menor dirigismo contratual, justamente para preservar a alocação de riscos feita pelas partes, vejam. Então, assim, o artigo 421 ele é todo harmônico e busca essa maior liberdade na esfera dos contratos, também para os contratos tanto cíveis, quando eu tenho pessoas não profissionais, como nós vimos no início, quanto para empresariais, tá bom? Tá bom o ritmo, pessoal? Deem um ok aí se está bom o vídeo. Se tiverem dúvidas, falem comigo, não me deixem só, tá? Estou acompanhando aqui o chat de vocês. Então, compra e venda, o conceito está no Código Civil 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa a outro e pagar-lhe certo preço em dinheiro. Então, esse é o nosso conceito da compra e venda. O Código de Defesa do Consumidor fala do conceito de consumidor e fornecedor, isso nós já até comentamos, né? O consumidor seria aquele que usa a coisa ou serviço como destinatário final.
Já a compra e venda mercantil é o contrato em que o vendedor e comprador, empresários, acordam a entrega pelo vendedor ao comprador mediante pagamento de certo preço de mercadoria não destinada a consumo próprio pelo comprador, mas ao emprego como insumo da atividade econômica. Esse conceito ele é bem interessante, porque é uma evolução da nossa jurisprudência. Lembram-se aqui, no slide anterior, que fala que consumidor é toda pessoa que utiliza ou adquire um produto ou serviço como destinatário final? Nós temos aí uma corrente falando que o destinatário final é aquele que é o final. Ou seja, eu comprei algo, algum serviço para mim, eu não vou reaplicar na minha empresa, no meu negócio. Então, eu só sou consumidor se eu uso a coisa ou o serviço para mim. Já há uma tendência dizendo que não, que destinatário final é o destinatário final do negócio ali. Então, eu posso, por exemplo, comprar algo e reaplicar ali no meu negócio. Posso dar seguimento no meu negócio utilizando aquele produto ou serviço. E nem por isso eu deixo de ser consumidor. Para quem tem essa segunda posição, tem defendido a possibilidade do empresário ser um consumidor, numa relação entre empresários. Então, uma empresa menor, que seria hipossuficiente, que compra de um grande fornecedor, ela estaria numa situação que justificaria a aplicação do CDC, com as normas que justificam essa proteção do consumidor, porque ele seria o destinatário final e estaria numa situação de desigualdade. Então, é uma tendência que tem crescido, não é unanimidade, não é majoritário ainda, mas é algo que tem surgido aí justamente para preservar uma relação que é desequilibrada por natureza, né? Lembrando que eu presumo que as relações elas são iguais, artigo 421 do Código Civil, mas se houver prova dessa desigualdade, desse desequilíbrio, aí eu vou poder, talvez, cogitar até na aplicação do CDC. Então, vamos lá. Compra e venda. Primeiro elemento importante. Um contratante se obriga a transferir o domínio da coisa e pagar o preço. Ambos os contratantes nos contratos mercantis devem ser empresários. Nos termos do 966. O conceito de empresário é o conceito legal. Nem todo contrato de compra e venda é empresarial, depende da qualidade de empresário, né? Já vimos isso. Ressalva, empresário comprador pode se enquadrar no conceito de consumidor. Quando eu tenho contrato de compra e venda, então eu tenho 3 elementos que são os elementos que eu tiro do 481. Primeiro deles, tenho que ter consentimento, é um acordo, é um acordo de vontades, é um consenso entre as partes, senão não seria um contrato. Eu tenho que ter uma coisa. Logo, eu tenho compra e venda de serviço? Não, é coisa. E tenho que ter um preço. Eu tenho compra e venda gratuita? Não, são requisitos que estão também no artigo 482. Compra e venda mercantil, também aplicado aí para compra e venda do Código Civil. Para quem está chegando agora, para quem ficou um pouquinho perdido, só lembrando, eu não tenho regras específicas de compra e venda mercantil no Código Comercial. O Código Civil de 2002, ele revogou os dispositivos que tratavam disso. Logo, eu vou aplicar as regras gerais do Código Civil, que se aplicam também para as relações civis, tá? Então, se parecer que eu já vi isso, poxa, parece aquela coisa de filme que você pega, parece que eu já assisti esse filme antes. Então, você já assistiu esse filme antes. Se você fez a disciplina de contratos 2, os contratos 1 e 2, você com certeza já assistiu, tá bom? Então, é só para relembrar, porque faz parte aí do nosso programa. Consensual. O contrato de compra e venda é um contrato que se aperfeiçoa pela vontade das partes, tá? Ele não se aperfeiçoa com a entrega das coisas, ele se aperfeiçoa com o consenso. Então, a partir do momento que as partes entraram num acordo de vontades, aquele contrato está feito, tá? A compra e venda, quando pura, considera-se obrigatória desde que as partes acordem no preço e no objeto. Então, eu preciso esperar a tradição. Lembra-se o que é tradição? Tradição é aquilo que eu entrego, né? A entrega da coisa. Eu preciso esperar a tradição, o recebimento, a entrega da coisa para caracterizar um contrato de compra e venda, para ter obrigações? Não. Contrato de compra e venda é um contrato consensual. Basta manifestar minha vontade sobre o objeto e sobre o preço. Boa noite, Cláudio. Seja bem-vindo. Antes tarde do que nunca. Fique tranquilo. Vamos lá. Lembrando que essa aula ela vai ficar à disposição depois para vocês assistirem com calma, tá bom? Vamos lá. Eu vou tentar até, aproveitando aí
o parênteses para falar que eu fiz aquela enquete, né, para ter aí a noção do que vocês preferem. Vocês são os consumidores, eu sempre falo isso, vocês são o público-alvo o motivo pelo qual nós estamos aqui, pelo qual os professores estão batalhando nesse período de quarentena, e eu acho muito importante saber o que vocês gostam, né? Então, por isso que foi surgiu a ideia da enquete. E a enquete, a maioria optou pelas aulas gravadas. São peculiaridades, é difícil, nós temos uma classe com muitos alunos, né? Temos um público heterogêneo, alguns têm computador, outros não têm, alguns têm acesso à internet, outros não têm, alguns estão em isolamento em casa, outros não, outros estão trabalhando mais ainda, então assim, é difícil ter uma unanimidade, até porque a unanimidade não é algo bom, né? É sempre algo ruim, mas eu vou tentar atender a todos, vou tentar mesclar as formas, né, para a gente poder ter uma aula mais produtiva. Eu busquei o YouTube justamente para isso, porque o YouTube ele permite a disponibilização do material, ele não requer uma rede muito boa, uma internet muito boa, não temos problemas aí de cair conexão, de interferências de câmera, cada um pode assistir no seu lar, no seu conforto, de pijama, né? Aquela coisa tranquila, sossegada, não precisa ficar incomodado com a câmera. Então é por isso que eu optei por tentar, a ideia do canal já era algo que eu já tinha anteriormente, mas aí o momento criou, né, a oportunidade. Vamos lá. Então, o consenso das partes torna obrigatório o que foi avançado, independentemente da tradição, tá? Então, acordo de vontade já gerou obrigações. Segunda característica. Essas características, pessoal, é muito importante. Isso cai em prova. Então, a gente repetiu, falou muito, né, das características. É um contrato real ou consensual, né? No caso aqui, compra e venda é consensual. Real é aquele que depende da tradição para se aperfeiçoar. Real de res, de coisa. Então, essas nomenclaturas são importantes. Então, é sempre bom rememorá-las. É um contrato bilateral, porque eu tenho prestações recíprocas. Uma pessoa tem que pagar o preço e a outra tem que entregar a coisa. Então, tem prestações de ambos os lados. Bilateral. 481, pelo contrato de compra e venda, um se obriga a transferir o domínio e o outro a pagar o preço, né? Pagar o preço em dinheiro. Contrato oneroso. Compra e venda, um dos elementos, nós vimos, é preço, né? Nós temos que ter o consentimento, o objeto e o preço. Logo, compra e venda, ela não pode ser gratuita, é um negócio que exige um sacrifício patrimonial, né? Um retira do seu patrimônio o dinheiro para pagar e o outro retira a coisa que vai ser entregue. Então, tem sacrifícios patrimoniais recíprocos. Pagar preço em dinheiro. Quando nós estudamos compra e venda, nós entramos naquela pequena discussão. Eu posso pagar em prestação de serviços? Lembra-se? Eu posso pagar em coisa? E nós chegamos à conclusão que no caso aí de serviço seria um contrato atípico, porque o contrato de compra e venda, pela definição legal, exige pagamento em dinheiro, né? E quando eu pago com uma coisa, né, eu posso ter uma troca, né, uma permuta, e não um contrato de compra e venda. Obrigada, Jéssica. Por favor, deixem depois o feedback, podem mandar feedback também por e-mail, porque nós vamos melhorando. Hoje é aquela aula test drive, só para começar, tá? Prometo melhorar, tô ainda treinando aqui É uma dificuldade, pessoal, porque a gente não está muito habituado, não tem muita familiaridade com isso, e é programa aqui, programa ali, então eu tô aqui, ainda bem que eu costumo utilizar várias telas para trabalhar por conta do PJE, e eu consigo aí me movimentar entre as telas, mas é algo novo para mim. Bem, vimos então que é um contrato oneroso, é um contrato bilateral e é um contrato comutativo. O que é um contrato comutativo? É o oposto de aleatório, né? Lembra-se que comutativo, a coisa é certa e determinada. O comprador e o devedor sabem exatamente o que está sendo tratado. O objeto ele é delimitado. Eu não tenho risco, eu não tenho alha. Contrato aleatório vem da terminologia alha, quando eu tenho risco.
Exemplo clássico, aquele do bezerrinho, né, do cachorrinho. O contrato aleatório é um contrato muito comum quando eu trato de negócios agrícolas, né, a questão do agronegócio. Então, em regra, o contrato de compra e venda ele é comutativo, eu já sei a coisa. Essa é a regra, tá bom? Os contratos aleatórios são aqueles em que eu tenho risco. Eu compro pelo risco e por isso eu já pago um valor menor. Por exemplo, eu vou comprar os bezerrinhos, quantos nascerem eu já vou pagar o preço, mesmo que nasça 2, que nasça 3, enfim, tá? É um contrato não solene. Ele independe de formalidades, né? Também chamado de contrato informal. Lembrando que contrato solene, não solene, formal e informal, para alguns doutrinadores é a mesma coisa, só uma terminologia diferente. Mas outros que são mais rigorosos falam que solene e não solene é uma coisa, formal e informal é outra. Solene e não solene. Solene vem de solenidade. Então, quando eu falo de um negócio não solene, é um negócio que não exige escritura pública. Formal e informal diz respeito à forma escrita ou não. Então, se eu tenho uma coisa informal, é aquilo que pode ser feito verbalmente, eu não preciso de uma forma escrita. O Flávio Tartucci, a Maria Helena Diniz, se não me engano, também fala dessa questão, dessa diferença entre solene, não solene, formal e informal, mas grande parte dos doutrinadores coloca tudo no mesmo saco, tá? Então, o contrato de compra e venda mercantil, como o contrato de compra e venda geral, ele não precisa de formalidades como regra, tá? Então, quando eu tenho uma compra e venda mercantil, eu falo nas obrigações do vendedor, eu falo de entregar a coisa, responsabilidade por vícios e responsabilidade pela evicção. Nós vamos falar um pouquinho aí das obrigações que o vendedor tem, porque a partir do momento que esse contrato é celebrado, lembrando, eu peço para vocês darem uma lida nas disposições sobre o contrato de compra e vendas. Nós não vamos fazer uma aula detalhada. Temos muitos contratos para ver e eu vou focar mais naqueles contratos que nós não estudamos ainda, tudo bem? Nós temos o contrato de franquia, por exemplo, que é um contrato importantíssimo, arrendamento mercantil, temos os contratos bancários. Então, os contratos que nós já estudamos as regras gerais, eu vou fazer um batidão. Naqueles contratos que nós temos aí o contato pela primeira vez, aí eu vou me deparar com um tempo maior para a gente discutir um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos para as obrigações do vendedor. Primeira obrigação que o vendedor tem, entregar a coisa. Isso é a essência do contrato, né? Então, ele tem que entregar a coisa. Quando ele entrega a coisa, ele também fica responsável pelos vícios dessa coisa. Está no 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria a uso a que é destinado ou lhe diminuam o valor, né? São os vícios redibitórios, aqueles vícios ocultos que diminuem o valor ou tornam a coisa imprópria para o uso. Então, a coisa ela pode ser rejeitada se tiver esses defeitos ocultos. O vendedor também tem responsabilidade pela evicção. Lembra-se o que é evicção? Evicção é a perda da coisa por ato judicial, né? Então, nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste essa garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Então, além de entregar a coisa ao comprador, o vendedor ele deve garantir o uso, gozo, e caso a pessoa que comprou venha a perder por decisão judicial, ele também tem que arcar com isso. Né? É o caso que nós vimos da pessoa que perde a coisa, vendeu a casa e essa casa depois, posteriormente, ela é penhorada por uma dívida do vendedor. O vendedor ele responde pela evicção, né? Decorre inclusive da própria boa-fé. Né? A pessoa, se soubesse que perderia por um ato judicial, uma decisão judicial, que ela não participou e não teve culpa, ela certamente não teria feito aquele negócio. Então, o vendedor ele tem responsabilidade se essa coisa se perder por decisão judicial, inclusive se o bem tiver sido garantido em asta pública, também há a proteção da evicção. Então, e o comprador? Vimos aí que o devedor ele tem que entregar a coisa, tem que responder pelos vícios ocultos, responde pela evicção, ou seja, caso a coisa seja perdida por decisão judicial. Mas e o comprador? Né? São contratos aí comutativos, temos prestações recíprocas, obrigações de ambos os lados. O comprador deve pagar o preço e receber a coisa.
Aí uma particularidade dos contratos mercantis, tá? Quando eu falo de contratos de compra e venda mercantis, no âmbito do comércio exterior, nós temos os chamados Incoterms, né? O International Commercial Terms, que são os termos comerciais internacionais. Que diacho é isso, né? Agora ela vem com esses nomes nada a ver em inglês só para complicar minha vida. Vou ter que decorar? Não precisa decorar, porque eu nunca vi isso ser cobrado em prova, mas é importante vocês terem conhecimento. Esses Incoterms, né, eles são textos padrão, termos padrão para determinar certas regras, certas práticas nos contratos de comércio exterior. Então, nas compras e vendas de comércio exterior, as partes elas usam algumas siglas, que são alguns termos, né? Por isso que Incoterms, né? São termos, siglas que as partes usam para determinar certas obrigações que elas têm. Né? Elas servem para definir, dentro da estrutura do contrato de venda internacional, direitos e obrigações recíprocos, tanto do exportador quanto do importador. É uma forma de padronização dos contratos e por isso eles facilitam as negociações e reduzem os custos. Então são certas cláusulas padrão e que elas são representadas por siglas, que são os termos, né, os termos padrão. Elas surgiram em 1936 na Câmara Internacional do Comércio, com sede em Paris, e essa Câmara ela interpretou os contratos vigentes à época e decidiu padronizar. Olha, são práticas comuns, obrigações comuns nos contratos de exportação. X, Y, Z. Vamos fazer cláusulas que resumam isso. Assim a gente não precisa colocar no contrato tudo isso detalhado. Quando eu tenho uma cláusula lá com uma sigla X, eu já sei que aquilo significa tal coisa. A ideia é essa, tá? O constante aperfeiçoamento dos processos negociais e logísticos fez com que esses Incoterms passassem por diversas modificações, culminando num conjunto de regras, que é conhecido como Incoterms 2000, tá? Temos cerca de 13 Incoterms. Então aí os tal dos Incoterms, né? Ou Incoterm, alguns falam. São grupos, então tem o grupo E, que são as siglas que começam com E, grupo F, grupo C e grupo D, são 4 grupos de siglas. Então, E é de X, que significa partida, são termos em inglês. Por que em inglês? Justamente para permitir aí o comércio internacional, a linguagem padrão é a língua inglesa, né? Então, os termos eles são siglas em inglês, tá, pessoal? F é de free, C de coast e D de delivery. Então, dentro disso, tem uma sequência de Incoterms, de siglas. Então, todas as siglas começadas com E vêm de X, que é partida. Todas as siglas começadas com F vêm de free, transporte, C de coast, D de delivery, né, que seria a chegada. Aí eu coloquei para vocês porque a doutrina coloca isso. Nós nunca sabemos aí o grau de perversidade dos nossos examinadores nas provas e nos concursos, né, pessoal? A partir do momento que cai na prova lá, tá lá no edital de um concurso público ou da OAB, contratos mercantis, direito internacional, compra e venda internacional, pode ser que seja cobrado esses Incoterms, tá? Já vi muito pouco ser cobrado, mas vai que, né, tá na doutrina. Deu uma pesquisada, a maioria dos doutrinadores está tratando dos Incoterms, porque é uma coisa muito padrão aí, muito relevante no comércio internacional, então é bom vocês terem conhecimento, tá? Não vou cobrar isso em prova, não vejo sentido para isso, mas é bom vocês saberem que eles existem e para que eles existem. Então, aqui tem os significados específicos, por exemplo, ex-work quer dizer que a mercadoria é colocada à disposição do comprador no estabelecimento do vendedor ou em outro local nomeado, não desembaraçada para exportação e não carregada em qualquer veículo coletor. Ou seja, no contrato, eles colocam a sigla EXW e eles já sabem que significa tudo isso, é um termo padrão. Tá? Eles não precisam ficar colocando nos contratos de compra e venda internacional, discriminando tudo o que significa isso aqui embaixo. Basta só colocar EXW que eles já sabem, tá? FCA, Free Carrier, que o vendedor completa suas obrigações quando entrega a mercadoria. Outro Incoterm.
FAS, também, o vendedor encerra suas obrigações no momento que a mercadoria é colocada ao lado do navio transportador. Vejam que são cláusulas que não são, termos que não são usados no comércio interno, no comércio exterior, tá, pessoal? Empresas, por isso são contratos mercantis, empresário. Lembrando que empresário não é só empresas, não são só sociedades empresárias, temos empresários individuais também. Então, aquele que é empresário nos termos do 966, com outro que também é empresário nos termos do 966 do Código Civil, faz o contrato de compra e venda internacional. Para facilitar esses contratos, que são contratos específicos e geralmente são contratos que requerem muitos ajustes para não ter brecha, criaram os ecotermos, que são termos padrão para determinar as obrigações das partes. FOB, esses são os ecotermos com as descrições, tá, pessoal? Não vou ficar passando um a um, mas aqui tem o CPT, que o vendedor contrata e paga o frete, CIP, que é as responsabilidades do vendedor são as mesmas descritas no CPT, acrescidas à contratação. Vejam que são coisas bem específicas, mas o que eu quero que vocês fixem é que existem esses ecoterms, que são termos padrão, são siglas utilizadas nos contratos para definir obrigações e deveres das partes, tá? Bem, esse era o resuminho aí do contrato de compra e venda. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, utilizem o chat, ou se estiverem tímidos, me mandem e-mail, tá? Espero que vocês tenham lido o material. Eu coloquei lá o trecho da doutrina que trata da compra e venda mercantil. Vou fazer isso com os outros contratos também. E vou tentar alternar, tá? Hoje foi uma aula teste, justamente aí para a gente testar essa funcionalidade. Mas eu vou tentar mesclar aulas ao vivo, aulas gravadas, material eu sempre mando. Os slides de hoje serão encaminhados. Não deixem de ler os artigos, nós falamos aqui dos artigos 481 a 504. Leiam e releiam, compra e venda sempre cai, é algo muito comum. Então aproveitem, nós temos que tirar aí os bons frutos de um momento difícil. Eu acredito muito que nada é por acaso, as coisas não acontecem por acaso, eu não acredito em acaso, né? Eu acredito em Deus. Então, independentemente da religião de vocês, nós temos que tirar os bons frutos desse momento, né? Vantagens. Temos mais tempo para estudar. Alguns têm mais tempo para ficar com a família, para refletir, para meditar, para se dedicar a outras coisas, para pensar, para dar valor para aquilo que a gente está perdendo temporariamente. Aqueles que não têm essa possibilidade de isolamento, que estão trabalhando, estão na labuta, também para vivenciar essa situação diferenciada e dar valor para o próprio trabalho, para tudo. Mas em termos acadêmicos, nós temos que tirar assim, o proveito de que nós sairemos uma sociedade diferente depois disso, né? Muita ingenuidade pensarmos que depois de tudo isso que nós estamos passando, a nossa sociedade, sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista educacional, será a mesma. Teremos uma sociedade diferente. Não sei como será, mas um indício muito claro disso é o emprego aí dos meios de tecnologia, de informação, de teleconferência. Na justiça mesmo, estamos trabalhando remotamente, a produtividade nunca foi tão grande. Né? Estamos com a campanha na Justiça do Trabalho que a justiça não para e realmente ela não para. Os servidores estão trabalhando remotamente, os juízes também, os prazos estão suspensos, mas nós continuamos trabalhando e a produtividade está sendo muito até maior, né? Então, a resistência que muita gente tinha desse teletrabalho está sendo um pouco afastada. Temos o lado bom e o lado ruim de tudo. É algo que nos suga mais, é difícil, às vezes, pelo contexto familiar, você se dedicar. Mas de tudo isso que eu estou falando, para não ficar um sermão, né? Eu só quero dizer que aproveitem o máximo do tempo, quem tiver possibilidade, para estudar, para ver. Eu vou tentar colocar vídeos mais curtos, né? Porque o que acontece? Quando fazemos as videoaulas, eu consigo fazer um vídeo mais longo, de meia hora, né? Às vezes de 40 minutos, a depender aí do contexto. Quando nós falamos de videoaulas, o ideal é que seja um vídeo de 10, 15 minutos no máximo. Porque eu sou como vocês, ninguém assiste vídeo com mais de 10, 15 minutos hoje.
Nós vivemos uma sociedade líquida, né? Sociedade da informação, eu quero informação rápido. Então, aí, por isso que estão pipocando os stories, as lives aí. Eu quero coisas rápidas, fáceis e acessíveis. Então, a minha ideia é fazer vídeos curtos sobre a matéria, colocar o material para vocês, para leitura, e depois nós fazemos as aulas de live para pincelarmos os principais pontos, colocarmos aí as dúvidas. Por isso é interessante que vocês tragam dúvidas, pessoal. Nas lives, tentem na hora do estudo colocar dúvidas, porque aí a gente discute. Vocês colocam aqui no chat, por exemplo, e aí surge uma discussão, surge um ponto de vista novo. Então, vamos tentar aí agregar dessa forma. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vocês ficaram muito tímidos hoje. Ninguém tem dúvida, todo mundo ok. Alguém está comigo? Obrigada a todos. Mais alguma dúvida, alguma colocação? Quem está ok aí, por favor, dê um oi. Só para confirmar se a transmissão está certa no chat. Ótimo. Posso encerrar? Alguma dúvida, alguma ponderação? Querem que repita alguma parte? Senão já encerramos por aqui. Temos 5 minutinhos aí. Obrigada, pessoal. Obrigada. Muita saudade de todos, do nosso contato. Aquele contato corpo a corpo, né? Que não é tão possível agora, mas isso faz falta, eu sei. Mas a gente tenta adaptar, tá? Essa aula vai ficar disponível. Eu tenho 3 turmas hoje no ISCA Faculdades. Eu tenho a turma de vocês, que nós estamos tratando de contratos mercantis. Eu tenho a turma também de contratos 1, que é a teoria geral dos contratos, e a turma de processo constitucional. Também vou fazer lives com eles, e como na live nós temos essa possibilidade de não exibir a imagem de ninguém, eu vou disponibilizar para que todos possam assistir as outras aulas também. Então, se vocês estiverem aí, o Netflix já foi esgotado, estou querendo estudar um pouquinho, eu vou disponibilizar essas aulas no canal, tá? Vou fazer o canal bombar um pouco na medida do possível, porque eu tenho trabalhado em dobro, né? As aulas, de certa forma, essas tecnologias exigem um pouquinho mais de esforço, um esforço extra para a gente, né? Eu tive que refazer os meus slides, porque eu tinha muito slide, e para as aulas aí virtuais nós temos que fazer uma coisa mais compilada, com menos informação, até para facilitar. Então, há mais as minhas sentenças, mas na medida do possível eu vou tentar lançar esses vídeos mais curtos, que são mais fáceis de gravar, e deem aí opinião, sugestão, são sempre bem-vindas, críticas, tá? Quem quiser outros meios, ou quiser agregar de alguma forma, olha, eu acho melhor que fica só o slide, ou só o rosto, enfim, eu tô testando, tá? Então, deixa eu só ver se tem alguma dúvida. Obrigada, então, assim, agradecendo a presença de todos. Se eventualmente eu não falar o nome de alguém, peço desculpas, porque tem muita mensagem aqui. Mas obrigada, Rafael, obrigada, Ana Cláudia, Suelen, Oneide, Otávio, Ana Cláudia, Jéssica, Bruno, Nayara, Wallace, Gustavo Moreto, todos aqui, Ruth, enfim. Muito obrigada pela paciência de vocês. Uma excelente noite, Dili também, obrigada. E fiquem com Deus, tá? Vou disponibilizar esse material e depois vocês podem assistir, tá? Obrigada. Posso encerrar? Sem dúvidas, falem agora, eu quero isso para sempre. Se na próxima oportunidade vocês puderem, tiverem tempo, porque eu sei que vocês também estão um pouquinho enrolados com os trabalhos, deem uma lida no material e tragam dúvidas, tá? A ideia é usar esse campo aqui da aula online para tirar dúvidas e debater também questões, tá? Se tiver algum caso prático, quiserem me mandar antes por e-mail, me mandem antes por e-mail, que a gente faz alguma coisa assim mais dinâmica para aproveitar esse tempo que nos resta. Tá bom? Obrigada, Leiridiano, Luana, todos. Fiquem com Deus, um abraço. Então, encerrando a transmissão.
Mas, Cláudio, eu também acho que o futuro é esse. Não vamos ter como escapar, né? Então vamos aproveitar. Eu acredito que nada substitui a aula presencial, né? Esse contato é muito fundamental. Eu sempre gostei muito de aula presencial. Na minha época de concurso, eu fui obrigada a fazer umas aulas EAD e eu confesso assim que eu sentia falta desse tete a tete com o professor, aquelas conversinhas que nós acabamos tendo extra, né, fora desse ambiente mais frio, mas vamos ter que aliar todos os recursos, não vai ter jeito, é um caminho sem volta, eu tenho certeza, e na justiça também, para vocês, quem não tem muita familiaridade com recursos virtuais, com computador, internet, videoconferência, comecem a se informar, porque as audiências já estão aí programadas para serem virtualmente, pelo menos audiências de conciliação e mediação na Justiça do Trabalho, Sejuscs, já estão trabalhando virtualmente. Já tem um programa lançado pelo CNJ também para a realização de audiências virtuais. Aí entra aquela questão, né, que seria um debate de sala, né? Será que é bom, será que é ruim? Instrução, testemunhas, ouvir testemunhas virtualmente. E aí, né? Será que seria uma boa ou não, né? Temos todos as facilidades e os percalços, né? Então, quem tem resistência é o momento aí de aprender, porque não é um caminho sem volta, tá? Então, obrigada. Obrigada, Neide, obrigada a todos pelas percepções. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.